Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje nós estamos aqui para falar sobre construção de comunidade. Isso é um fator que na Nutrição Sem Fronteiras a gente conseguiu construir e muitos clientes nossos também estão construindo com seus pacientes. E hoje a ideia é trazer insights junto com a nossa gerente de marketing, Vivian, e junto com a nossa CEO, sobre como que você pode implementar no teu negócio uma comunidade forte que vai gerar indicações, renovações e no final das contas mais transformação para a vida dos seus pacientes. Então, Vivian, toca aí, puxa as perguntas que a gente tem hoje para falar sobre comunidades. Vamos lá então, galera. Gostaria de puxar primeiramente por uma das dúvidas mais frequentes, né? Toda vez que a gente recebe um Nutri dentro da tribo, ou até das pessoas que estão ali pensando se vão entrar para a mentoria, um dos maiores problemas é sempre... como que eu faço meu posicionamento de marca? Como que eu me posiciono no mercado? O que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que organizar? E aí é importante de falar sobre branding, né? Que é esse exercício de construção da marca, que ele é nada mais, nada menos um exercício de construção de comunidades. Às vezes isso acontece de forma literal, né? Temos grupos no WhatsApp, temos eventos que unem essas pessoas offline ali, e às vezes isso acontece de forma remota mesmo, por união de valores ou de semelhança, de crenças, né? Um conjunto de crenças e valores pelos quais as pessoas se unem e consomem um produto e consomem um lifestyle dessa marca, né? Então, hoje, a Nutrição Sem Fronteiras é um exemplo de empresa que está muito pautada na união de uma comunidade com valores parecidos, com objetivos parecidos, dores parecidas, né? E acho que isso é que faz a comunidade funcionar. Total. E aí tem uma palavrinha especial para isso dentro do nosso negócio, que é a tal da ambiência, né? Se a gente fosse resumir o que é comunidade aqui dentro da Nutrição Sem Fronteiras, a gente resumiria como ambiência. Total. Então, para quem, de repente, não sabe o que significa essa palavra, tá chegando hoje aí no podcast ou tá ouvindo um corte desse conteúdo, queria que vocês começassem explicando o que é a ambiência e qual foi o valor dela, assim, na construção do negócio, qual é o valor dela para o nosso cliente hoje. Legal. Antes de falar sobre ambiência, eu vou falar só sobre um ponto que tu trouxe, que é o branding, né? O que é o branding? O que é criar uma marca? Na minha opinião, é sobre influenciar o comportamento das pessoas em escala. Então, quando que começou o branding em si? Era o gado, o pessoal vinha lá com a marca e marcava o gado, que era o gado da fazenda tal. Isso fazia com que a pessoa que encontrava o gado mudasse o comportamento dela. Então, se fosse um inimigo, poderia roubar o gado. Se fosse um amigo, poderia pegar o gado que fugiu e levar de volta, devolver. Então, marca é sobre influenciar comportamento em escala. E tudo que a gente faz com a nossa marca, de forma intencional, é para poder influenciar o comportamento ou a percepção daquelas pessoas sobre a nossa marca. Então, isso é muito importante, porque é sobre cultivar intencionalmente a reputação. Eu acho que marca é reputação. Então, se eu pudesse, né, trazer já de início um insight, seria esse. Você cultivar intencionalmente a sua reputação, entender que tudo que você faz, seja positivo ou negativo, influencia na forma como as pessoas veem você, a sua marca, e como elas vão agir diante da tua marca. Então, até como você constrói o produto, né? A entrega, as pessoas que você escolhe contratar, enfim, todo ponto de contato do cliente com o teu negócio vai reforçar ou quebrar a confiança dele na tua proposta de valor com essa marca. E aí a questão da ambiência por si só, a palavra ambiência já faz parte da nossa construção de comunidade. Sim. Já é uma palavra que a gente implementou ali de forma intencional para poder, dentro do subconsciente de todo mundo que está dentro da tribo, eles entenderem qual que é o poder de estar nos ambientes certos. Então, isso já faz parte da nossa estratégia de criação de comunidades. Só que ambiência, no cerne da palavra, significa o poder do ambiente e como que o ambiente influencia as nossas ações e decisões no dia a dia. Todo nutricionista sabe do poder do ambiente, né, para moldar os seus hábitos, sejam saudáveis ou não saudáveis. Como que isso influencia, vem desde a infância, vem aí dos ambientes que você está inserido. E a melhor forma de você mudar os comportamentos e mudar os seus resultados é mudando o seu ambiente. Então, a gente vê muito isso dentro da tribo, como é poderoso a pessoa ser inserida naquele ambiente onde tem nutricionistas faturando 20, 40, 60, 80, 400 mil reais em um único mês. A régua sobe na hora, né? Na hora, você vê que é possível. Ele saiu da faculdade, daqui 10 anos eu vou estar ganhando 10 mil e de repente isso. Ele cai num lugar onde... Todo mundo fatura muito mais que isso. Então, pra mim, isso é ambiência. É você estar nesse ambiente onde te coloca pra cima. Existe ambiência negativa, existe ambiência positiva, só que eu e a Laís, nós somos provas vivas do poder da ambiência. E eu e a Laís, a gente é muito... vive o que prega. Né? Nós temos essa característica de coerência. E esse final de semana mesmo, né? A gente tá aqui gravando agora em São Paulo. A gente veio para uma reunião, né? Ambiência pura. E a gente vai agora, final de semana, pro Rio, para um mastermind, onde só se reúnem líderes de categorias. É um mastermind para 15 pessoas, super restrito. Que é ambiência pura. Então,
o que eu e a Laís construímos foi muito fruto de nós estarmos nos ambientes certos. E aí a gente fez um esforço intencional para poder criar isso para o nutricionista, né? Foi. E eu acho que é muito isso que tu falou do tanto que a gente entendeu isso enquanto lá o Samir como Nutri e eu ajudando ele no Meditim, o quanto o ambiente molda muito a pessoa que a gente é, né? E o quanto a maneira mais fácil da gente se tornar a pessoa que a gente quer ser é a gente mudar o nosso ambiente. É a coisa mais fácil, que tá mais sobre o nosso poder e que a gente vai perder menos tempo tentando decidir se aquilo é bom, se aquilo não é bom. Então, 80-20, né? Exato. Então, acho que esse ponto, né, de você se cercar das pessoas que você escolhe se cercar é uma decisão grande ali, se você pensar, né, em pedrinhas grandes ou pequenas ali no seu potinho da vida. É uma coisa muito grande você decidir com quem você vai se cercar, de quem você vai ouvir conselhos, para quem que você vai abrir as suas tanto frustrações quanto os seus sonhos, quanto os seus vislumbres de oportunidade. Então, acho que são pontos ali que quanto mais você consegue ter pessoas alinhadas com o que você quer ser, mais fácil você vai ser essa pessoa. Verdade. E quanto mais perto você tem de você pessoas que você não quer ser, mais difícil vai ser você se tá tornar. mais longe dos seus próprios valores, né? E eu acho que tem um outro ponto, né? Que é essa coragem de escolher deliberadamente. Na verdade, a gente tem esse poder. E é isso que é importante a pessoa tomar pra si. Sim. Porque às vezes a gente acha que não tem esse poder. Tipo, eu nasci aqui. Eu tô fadada a estar nasci aqui. nessa família, eu tô aqui com esses amigos, eu vou. Só que não. Você pode sair, né? Tá sob o nosso controle. E são poucas coisas que estão sob o nosso controle. Então, se você tem um ambiente que você vive sob o controle, isso é muito importante, né? Tem um dado interessante que ilustra muito isso, né? Que tem até quem já leu o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala sobre Muito isso. bom. Livro incrível, né? E ele fala que tem um caso, né, dos soldados do exército americano que foram pro Vietnã. E aí lá eles começaram a usar drogas pesadas, né? Enfim. Acho que era crack que eles usavam. Era heroína, na verdade. Começaram a usar heroína lá no Vietnã e tal, para poder lidar com toda aquela loucura de guerra, etc. Mais de 80% dos soldados usavam. Quando voltou, foi tipo 5, 6% que continuaram usando. Porque teve uma mudança de ambiente. Lá todo mundo usava, lá tava todo mundo na mesma situação deplorável, passando por uma dificuldade, usando aquilo para fugir da realidade. Voltou para casa, mudou o ambiente, não tinha mais fácil acesso, voltou para a realidade da família, o estímulo, a normalização. Não é tão legal, né? Então, tipo assim, isso vale para tudo. Eu sei que é um exemplo um pouco extremo, mas é justamente para poder ilustrar como é poderoso o ambiente. Porque essa droga, como a heroína, eu nunca estudei heroína a fundo, mas é uma droga que é extremamente viciante. Então, o fato de 80% das pessoas estarem viciadas e voltar isso ia se reduzir para 5, 6%, para mim é um fator assim, tipo, cara, tá claro como água o poder da ambiência, né? Então... Sim. E eu acho que tem isso, o poder da decisão e... Falando de formar comunidades, né, também da coragem de se expor nos seus valores, porque eu acho que isso atrai também os semelhantes, né? Então, fiz o movimento de escolher as pessoas que vão estar ao meu redor, escolher aquilo que eu quero reforçar dentro do meu ambiente e também, estou liderando um movimento como esse, né? Sim. A minha responsabilidade de vou ter coragem de bancar os meus valores e de defender. E aí, quem não quiser estar aqui não é obrigado a estar aqui, né? Sim. Mas que esses valores são fortalecidos por pessoas que vão vendo aquilo e chegando. Eu acho que isso está muito no princípio daí de criar intencionalmente as comunidades, né, em torno das marcas. E aí, chegando um pouco na história da Nutrição Sem Fronteiras, eu queria saber se esse movimento de criar essa grande comunidade, né? Porque eu vejo que tem algumas camadas até de comunidade. Tem os nossos clientes, né? As pessoas que estão na mentoria, tem as pessoas que compram outros produtos que não são a mentoria, tem pessoas que estão namorando a possibilidade, mas que já se sentem parte, assim, já estão na frequência, estão se preparando às vezes emocionalmente, financeiramente, estão na faculdade, tem toda essa questão, mas que já são parte de alguma forma dessa comunidade, né? E até mesmo as comunidades do Mastermind, Atlas. Sim, os níveis, né, de mentoria que a gente tem ali, a pessoa que acabou de começar um movimento de empreendedorismo, mentoria NSF, tem gestão de times envolvida, mais um pilar Atlas. Não, agora já estou indo para a escala absoluta mesmo, o Mastermind Cronos, né? Mas existe um grande grupo e as camadas do grupo, né? E aí eu queria saber como é que foi esse movimento para vocês, porque a gente sabe que na prática tem técnicas, tem estratégias, né, perdão, mas que de alguma forma isso acontece de uma forma um pouco orgânica também, né? Tem um pouco de, até eu e a Laís, a gente estava falando antes, um pouco de sorte, eu não sei se sorte,
mas tem alguma coisa orgânica ali, né? Disso que eu falei, eu vou ter coragem de me posicionar aqui, colocar os meus valores, eu trabalho assim, eu acredito nisso. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nossa audiência como que foi esse processo de perceber o poder das comunidades, de passar, né, dentro desse processo a fazer de forma cada vez mais intencional. Eu acho que assim, a comunidade Nutrição Sem Fronteiras, ela nasceu, na verdade, na minha opinião, de uma necessidade do nutricionista de ter um local seguro. A partir do momento que eles começaram a ver que ali existia um local seguro para falar sobre dinheiro, sobre dificuldades, sobre vitórias, e que não existia competição, que o pessoal realmente estava naquela energia de colaboração que a gente tem dentro da tribo, isso foi soltando as pessoas que eram traumatizadas e tinham bloqueios. E que não é normal do setor, né? Não é normal. E isso é uma coisa muito, muito, muito foda. Porque quando a gente olha para um nutricionista em qualquer grupo, e quem é nutricionista... Sim, eu já ia dizer, eu não estou em grupo de nutricionistas, mas eu queria falar que o Samir, desde que estamos juntos, já vai fazer 7 anos, ele está em vários grupos de nutricionistas. Vários diferentes. Tá vendo a realidade do mercado. Em várias comunidades diferentes, vários submundos. Tinha o grupo da faculdade, tinha um grupo de estágio, tinha um grupo dos bodybuilders. Então, tinha vários grupinhos diferentes. E todas as vezes é a mesma... Tinha um grupo da ciência. Todas as vezes é a mesma sequência lógica de... Fala uma coisa legal, depois fala mal de outra pessoa, depois briga. Aí depois começa uma briga generalizada, aí depois que não tem volta. Nada a ver com a nutrição. Aí manda uma outra coisa legal. Sempre tem a ver com a nutrição. Sempre do próprio nicho. Da nutrição, assim, da ciência. Exato. Sim, exato. É. Porque tem isso, né? A nutrição é uma ciência muito jovem. Um dia o ovo é o vilão, outro dia vai salvar a tua vida. Também, né? Outro dia o colesterol. Tem muitos caminhos, né? Então as pessoas têm essa tendência de discutir como se fosse time de futebol. Ou como se fosse religião, né? E nem isso, eu acho que deve se discutir dessa forma. Acho que é muito mais sobre edificar e colaborar do que competição. E aí eu sinto que quando a gente criou o nosso grupo, onde não fala sobre nutrição, no início era só negócios. Hoje aparece, o pessoal manda estudo de caso e o pessoal contribui. E aí todo mundo tem respeito de entender que uma pessoa pensa diferente da outra. Hoje, nesse nível mais avançado de comunidade que a gente tem, isso já se consolidou ali como algo saudável e tranquilo. Mas todos os grupos que eu participo é esse esquema aí, fala uma coisa legal, gera uma briga, cria uma confusão generalizada, alguém sai. Sai um do grupo. Exato. Então isso é muito, muito comum. E aí eu sinto que o nutricionista, ele sentiu esse espaço seguro e ele foi se soltando lá dentro, ele foi contando pros amigos, aí foi entrando no amigos de amigos. E aí criou um lugar onde se construiu o relacionamento. E aí uma coisa que a gente fez, que foi muito poderoso também, foi a gente fazer eventos presenciais. Porque quando é online, já tinha muito relacionamento online. Mas quando foi pro presencial, isso foi para um outro patamar de relacionamento, de ambiência, de network e de comunidade. Porque essas pessoas que só se conheciam no digital, inclusive eu só conhecia elas pelo digital, eu pude ver elas, olhar no olho, entender a transformação, conversar, entender, e eles puderam conversar entre si. Então surgiram muitas amizades, o pessoal faz call, né, sem ninguém da nossa mentoria, só eles conversando, né, tem reuniões marcadas, assim como ajudar, né? Como eu e a Laís temos reuniões quinzenais com pessoas dos masterminds que a gente convive, né, pessoas que viraram amigos, a gente viaja com esses amigos. Então isso também aconteceu dentro da nossa tribo. E é muito legal pelo fato de serem todos nutricionistas e por eles estarem todos na mesma frequência, né? Nessa frequência de colaboração, de ambiência, de realmente ver a nutrição como um todo melhor. E a gente vê muito isso. Claro que tem alguns nutricionistas que entram na tribo ainda muito resistentes, ainda tipo, pô, mas será que tem alguém da minha cidade aí dentro? Nossa, mas, não vai aceitar fulano aqui e tal. Existe um pouco disso, mas cada vez mais a gente vê que isso foi diminuindo. Porque as pessoas foram entrando nessa bola de neve de colaboração e energia positiva, onde as pessoas não veem mais o outro como concorrência. Na verdade, eles querem que o amigo entre para poder viver algo parecido. Também, né? Então, por exemplo, essa semana, o Igor Flor, né, que é um membro do nosso Mastermind, ele trouxe 2 amigos que entraram direto na mentoria Atlas anual. Os 2 amigos. E foi, tipo, só pra pagar mesmo, porque já estavam vendidos pelo fato de que o amigo dele falou, cara, tu tem que estar lá com a gente, não sei o quê. E aí os caras fizeram a ligação com o nosso time e falaram, já entrei pro anual, tô na Atlas. Porque, cara, não tem como não entrar. Então, cria um clima onde um vende pro outro e um apoia o outro na decisão. Porque a pessoa que tá dentro, ela sabe que aquela decisão é melhor pro amigo. Por mais que o investimento seja alto, enfim, ter que quebrar algumas objeções, ele insiste porque ele sabe que mudou a vida dele. Então, já mudando um pouco o assunto, eu sinto que comunidades e esse efeito tribo, ele afeta absolutamente tudo. Da renovação, à conversão, ao marketing, tudo. Acaba sendo uma ferramenta de posicionamento / de entrega do próprio produto, porque acho que o resultado que a pessoa tem quando ela se entrega, né, pra dinâmica do grupo ali, de contribuir, de trocar, o resultado dela é muito maior. Imersões. Ir para as imersões presenciais.
E acaba sendo também uma ferramenta de fidelização, né? Porque a pessoa já não está mais envolvida com o produto só por conta do produto ou do profissional. É porque ela criou uma rede em torno da existência desse produto, né? E aí, passando isso para a realidade do Nutri, assim, né? Só para colocar ali um resuminho, assim, do que a gente falou até agora, né? Se iniciou a comunidade ali no meio digital, que é um meio que aproxima pessoas que estão muito distantes, né? Facilita a comunicação. Vocês enxergaram o potencial de intensificar esses laços e os resultados desses laços nos eventos presenciais, que são uma forma de movimentar a comunidade. E aí, passando para o Nutri ali. O Nutri fez a comunidade dele lá no Instagram, colocou um desafio, colocou metas para as pessoas alcançarem. E aí, quais são os tipos de eventos, assim, que eles poderiam fazer para trazer essa galera também para criar esse laço no pessoal? Legal. O que eu vejo, né? O nutricionista, ele pode começar esse trabalho de comunidade entendendo quem é que é o perfil de paciente ideal dele. Sim. Porque é muito difícil você fazer uma comunidade onde tem atletas de triatlon, de fisiculturismo, mães e crianças. Em comum, né? Exato. Tem que ter. Então, o primeiro passo é Faz entender pilates. para quem que você vai servir, quem que é o teu perfil, né? O teu PPI, perfil de paciente ideal. E a partir desse PPI, criar um ambiente onde esse PPI vai congregar e ser feliz ali. Sim. Então, acho que esse que é o Muito primeiro bom. passo. Sobre o que eles vão conversar? Acho que é um ponto, assim, né? Pra se perguntar. Quanto mais específico, melhor, então, né? Exato. Entender ali, por exemplo, um grupo para mães, muito grande. Isso que um eu ia grupo falar. para Tem mães gente que fala, empresárias. eu vou fazer uma comunidade de mulheres. Eu falo assim, sabe quantas Quantas mulheres mulheres? tem no Brasil? A gente é muito diferente, deixa eu te explicar. Tem mulheres Exato. de todos os tipos, a gente tem gosto. Então, não dá pra fazer comunidade de mulheres. Porque, por exemplo, você vai falar assim, uma coisa que é bem... que as pessoas falam que é de mulher, sei lá... Rosa. rosa, coisas rosas, Tem as cabelo... mulheres que odeiam rosa. tipo, cabeleireiro, sabe? Tem mulher E aí que não elas vão gosta de brigar. nada de... Imagina a mulher que adora rosa cara, com a que odeia exato. rosa. Vai ser um... Exatamente, então acho que é bom desenhar esse perfil bem específico pensando nisso, tipo, quais que são as músicas que essas pessoas gostam de ouvir, quais são os filmes que essas pessoas gostam de assistir, entender se realmente tem um perfil de pessoas que são parecidas e que são unidas ali por alguma coisa que Por seja... desejos, por problemas que elas enfrentam em comum, né? Ou Exatamente. objetivos que elas querem alcançar que são muito parecidos. E tentar Acho sair que- do óbvio, eu acho que é importante. tem Porque as isso, pessoas né? ficam muito no óbvio. Eu vou pegar atletas de crossfit. Sabe? Mulheres, mães. Então, as pessoas ficam muito no óbvio, além do generalista, né? No óbvio Uhum. também. Quer pegar uma coisa ali específica, enquanto ele poderia estar... Por exemplo, o Igor mesmo, que você me acabou de citar, ele criou uma comunidade que se chama Outliers. O que é Outlier? Aquela pessoa que ela é fora da curva. E aí ele tá pegando pessoas que interessante, são muito fora da curva. Que buscam na vida, performance, exatamente. Desde empresários, atletas e tal. Que estão dedicados Exato. ali a Então, acho alcançar que o resultado. não precisa ser uma coisa óbvia, uma profissão, uma idade, um sexo da pessoa. Pode ser muito bem algo que vai unir uma forma de pensar. Forma de pensar. Uma mentalidade que Que as o nosso pessoas era o têm. digital, era liberdade. Liberdade, Começou sem assim. fronteiras. Sim. Acho que até Paciente hoje no é muito centro. isso, Não, é assim, muito, as pessoas... Mas Que começou tem, assim. tem os valores da sim. empresa. Que eram os nossos né? valores, liberdade, paciente no centro. Isso foi trazendo pessoas que tinham também esse interesse. Exatamente. Então a gente vê que hoje, por exemplo, no nosso Mastermind tem muitas pessoas que são referências máximas em ciência, em nutrição, que são referências máximas em atendimento ao paciente. E aí se identificaram com esses valores e entraram para poder aprender mais com a gente, crescer mais no negócio. Pessoas que se identificaram com a questão da liberdade, que entraram por causa do motorhome que a gente tinha, não sei o quê. Então são coisas bem interessantes que, no final das contas, eu acho que é muito sobre autenticidade. Né? A pessoa tem que ser autêntica para poder o outro se conectar com ele. Porque o ser humano, ele tem um cheirinho, assim, um olfato, assim, para falsidade, né? E aí, trazendo coisas práticas, dicas, assim, práticas, né? Sugestões de coisas que funcionam bem. Duas coisas, tá? Primeiro, um grupo no WhatsApp. E aí eu recomendo que esse grupo ele seja um de avisos e um livre para todo mundo conversar. E aí o de avisos ele é obrigatório para todo mundo, mas o livre a pessoa tem total liberdade caso ela não queira participar, porque tem pessoas que simplesmente não querem participar de um grupo, tá tudo bem. Não é o perfil É. da pessoa. Então, grupo, e aí dentro desse grupo fomentar a cultura que você quer ver, os comportamentos que você quer ver, você reforçar eles, incentivar eles, parabenizar. Os que você não quer ver, também pelo caminho contrário, falar por que não é legal. No E- privado. no privado. E trazer toda essa construção da cultura que você quer ter dentro do grupo. Você pode também trazer pacientes muito engajados, conversar com eles no privado e falar, cara, eu tô começando o grupo agora, queria um apoio. Compartilha resultados. Exato, né? Dá e uma animada na criar galera. essa vibe lá dentro. E o segundo conselho que eu dou é sobre fazer desafios internos também. Desafio é um funil, né, de vendas que as pessoas utilizam, né? Alguns até dizem que é um modelo de negócio, só vender desafio. Não caia nessa armadilha, tá?
Mas com o desafio, você pode fazer um desafio não só externo para vender para novos clientes, você pode fazer um desafio interno para os seus pacientes. E isso pode ser um grande pontapé inicial para a tua comunidade. Sim. Porque aí tu faz um desafio interno dentro de um tema específico, com toda uma dinâmica ali de engajamento. Nesse grupo, ele nasce, gera um puto engajamento e no final acaba o desafio e o grupo continua. E aí esse grupo continua sendo alimentado com todas aquelas informações, as pessoas novas que vão chegando e tal. E aí tem um fator legal também da comunidade, que é o fator prova social. Imagina o seu paciente entrando na sua consultoria premium e entrando num grupo com 150 pessoas. Ou como o nosso, que tem 400 nutricionistas. Isso gera um efeito de caramba, esse trabalho aqui Confiança na marca. deve né? ser bom. E é trabalho do prova social. A Que as prova pessoas social. mandam também. Compartilhando No resultados. grupo, É, isso vira que- print, vai, enfim, se você me acompanha, você sabe que isso é poderoso, porque a própria comunidade, a nossa comunidade, tem a cultura de compartilhar resultados. E essa cultura de compartilhar resultados, ela transborda no marketing e nas vendas, porque Sim. influencia. Eu acho que na própria dinâmica do grupo, né? Porque a pessoa que acabou de entrar e tal, e tá se perguntando, será que eu consigo? E ela olha várias pessoas conseguindo, né? E a pessoa fala, eu consegui, fiz isso, fiz aquilo. Compartilha e ela como fez, né? Pega Não só aquela dica, né? E aí a gente volta pra ambiência, né? ambiência. Dessa pegada de quero colaborar, quero somar com um colega que tá buscando o mesmo objetivo, né? O sucesso Então, de um é o sucesso de todos. De todos, né? Quando existe essa noção de comunidade, onde nada é generalista demais, né? Os problemas são específicos, as pessoas estão dividindo ali crenças, valores, objetivos. Então, recapitulando, É muito valioso isso, conhecer Vivi. o mercado. E é muito valioso isso que você falou, porque quando, por exemplo, tem vários nutricionistas reunidos, aí um fatura 5 mil, outro fatura 50, outro fatura 200, e eles estão no mesmo grupo, contribuindo entre si, compartilhando as estratégias e o que deu certo e o que não deu, isso gera um efeito de, cara, se ele consegue, eu também consigo. Muito poderoso. Empodera demais, né? Muito. Empodera demais. Porque, tipo, até hoje, qual que é a realidade do nutricionista? Pra poder ter esse resultado que o pessoal tem na tribo, ele tinha que ser o famoso, ou antigão no mercado, ou ter um padrinho, né? Ter tido colocado uma clínica muito Ou uma top clínica na top cidade. na cidade, de luxo, com puto investimento. É só assim que ele conseguiu ter sucesso. Exatamente. E hoje a gente abriu as portas para nutricionistas recém-formados, como o que a gente citou, né? Vou trazer de novo o Igor. O Igor. Ele se formou em janeiro do ano passado e o cara fatura 40 mil por mês, faz parte do nosso mastermind. Muitas Tem um time de 10 histórias pessoas. CLT também, né? Da Muita galera gente que não saiu do CLT. Não tinha ninguém injetando dinheiro ali, não tinha E nada. conseguiu. E conseguiu o resultado, né? Eu acho que Total. empodera muito quando você olha para uma história que tem essa semelhança, às vezes, com a sua e vê a pessoa Espontaneamente. despontando, né? E fora, assim, o benefício pro paciente, né? Desse serviço também que vem, eles compartilhando técnicas e formas de atender melhor esse paciente. Sim. Então, o poder da comunidade está para além do core do negócio, né? Sim. Ele vai impactando para muito além disso. E aí, aproveitando que vocês citaram ferramentas, né? Que eu acho que é uma coisa que para o Nutri às vezes fica meio obscuro, né? Do que eu posso trazer. Eu vejo que quando a gente fala de inteligência artificial, de ferramentas de tecnologia, o pessoal pira, quer anotar o nome. E aí, só recapitulando, né? O Samir puxou aqui com a Lai que é interessante você conhecer o seu mercado, conhecer profundamente seu cliente, não ser generalista, ser específico no tema, na abordagem, né? Estimular essa troca dentro do grupo, não é joguei todo mundo aqui e tem trabalho para fazer, né? Tem essa gestão dessa comunidade. E aí, o que ajuda o Nutri a fazer essa gestão? O Samir comentou do WhatsApp, deu a dica de separar o grupo entre o grupo onde as pessoas conversam e o grupo de aviso, mas o que mais pode ser usado para fazer programação de disparo de mensagem, por exemplo, ou uma ferramenta complementar que vai ajudar na moderação do grupo? O que vocês conseguem citar, assim, que pode ajudar a galera a movimentar esses grupos? Olha, eu acho que mais importante do que ferramenta são as pessoas, né? Porque Quem vai estar lá? tipo, time de estagiários, né? Apoio de outros nutricionistas da equipe. E aí eu sei, cara, eu não tenho um time de estagiários, não tenho um nutricionista na equipe. Então, vai ter que ser você e tá tudo bem também. Porque nenhuma ferramenta substitui esse contato humano dentro do grupo. E no final das contas, depois que a coisa pega tração, você tem que colocar menos atenção ali. Então, é um trabalho maior no início, mas depois que a coisa pega ali, Vai tá delegando. descendo É até importante fazer antes de delegar, né? Com certeza. Para entender o fluxo do grupo, Sempre. conseguir... Porque, assim, eu comentei das ferramentas porque tem o apoio, às vezes, da ferramenta, né? Para escalar parte desse trabalho, mas a gente nunca pode deixar de ter a moderação do ser humano ali. Sim. Né? Por exemplo, a Laia até comentou uma coisa que é interessante, de tratativa de
problemas, crises dentro desse grupo, né? Então, é importante que você faça, eu acho, antes que você viva esses problemas, que você erre, anote, processualize. Total. E, vou passar para uma pessoa que vai me auxiliar, da equipe, ou um estagiário, que eu já venha com esses erros, Com a né? bagagem. O Samir sempre fala, é melhor aprender com os erros dos outros do que com os meus. E aí, mapear esses erros dentro do seu negócio é importante. E a tecnologia vem só para ajudar, para expandir, né? Por exemplo, a gente usa o SendFlow ali que é uma ferramenta que ajuda a gente a programar mensagens de disparos em massa para as comunidades. Quando é comunicação utilitária, por exemplo, né? Que não envolve muito aquele calor, é um aviso e tal. A gente consegue tirar isso da mão humana, mas é importante isso que o Samir falou. É quem tá operando esse grupo, porque tem que ter jogo de cintura, né? E aí eu queria puxar esse gancho do que a Laís falou, justamente de gestão de crise nesses grupos, né? Ela puxou uma coisa interessante, que é, deu problema, a pessoa saiu do código de conduta do grupo, né? O que eu faço com ela, né? Eu vou ali no meio de todo mundo, puxo para fora. Chama no privado. O que eu faço? Qual que é o processo quando, por exemplo, brigaram por conta, o Samir trouxe, né? Corrente ali de metodologia da nutrição, brigou. Um ofendeu o outro, isso vai contra a política do grupo. O que fazer com essa pessoa? A gente sempre apaga a mensagem. E aí, por isso que é bom ter uma pessoa olhando. Porque Toda se hora, demorar né? muito tempo, a mensagem você não consegue apagar mais. E a gente sempre chama a pessoa que mandou a mensagem ou as pessoas envolvidas ali no privado para poder alinhar que aquilo não é a cultura do grupo e não é o comportamento que a gente tolera mesmo, aceita no grupo, né? Então, a Exato. gente deixa bem claro que existe uma linha que se chama respeito e você não pode cruzar ela. E a partir do momento que você tá sendo, né, desrespeitoso ali com a pessoa, já tá totalmente fora. Então, acho que passo a passo, assim, é apagar a mensagem do grupo pra poder aquilo não ficar causando, não ser uma coisa. E depois chamar a pessoa no privado, alinhar. Se aquilo se repetir de novo, infelizmente, falar, olha, Você não vai faz tá fora do sentido grupo. você ficar aqui no nosso grupo. Mas, normalmente... Não só fora do grupo, né? Fora da alinhado. tribo, né? Exato. Porque é um assim, desalinhamento de valor, né? Sim. No caso, exatamente. E fica à vontade pra demitir seus pacientes, tá? Inclusive faz muito isso. bem pra sua saúde. Exato. Que é um ponto importante. Até porque essa pessoa vai se frustrar ali na comunidade. Você prejudica né? até Se ela o tem- cliente, porque o cliente ele tá ali perdendo o tempo dele. Sim. Ele não Ele poderia estar num grupo compactua, né? que ele tivesse mais engajado, tivesse... E uma mais- coisa que a gente sempre comenta também é que, cara, esse lance de comunidade é uma coisa que você vai ter que cuidar. É muito positivo, mas ele traz os seus pontos, Uma responsabilidade dos seus gigante, né? ônus ali de você entender que tem um momento que você não pode mais simplesmente sair jogando gente como se nada lá dentro, como se aquilo não E fosse... qualquer tipo de pessoa também. Exato, Tem que ter um então filtro na tem porta. que ter um filtro. E cada vez mais que a comunidade vai crescendo, que você vai entendendo quem realmente são aquelas pessoas que estão lá, aí você vai entendendo, cara, será que eu posso mesmo colocar essa pessoa lá dentro daquela comunidade? Qual vai ser o impacto da entrada dessa pessoa na comunidade para exatamente. ela e para a comunidade, né? Acho que é uma resposta Exato. muito O grande. próprio mesmo. Igor, né, que tava conversando com ele sexta-feira agora, e ele lá nos outliers dele, né, os clientes dele, ele faz esse filtro muito grande, ele nega uma galera, e ele falou que teve já pessoas que ele negou que trouxeram indicações de pessoas que tinham perfil depois. Porque as pessoas têm medo disso, né? Cara, eu vou negar o cliente? Nossa, meu Deus. Só que no final das contas o cliente passa a te respeitar mais quando você nega e quando você demite ele. Sim. Porque você coloca um limite ali, Não tá e às vezes é fazendo bom sentido pra ele. Você. Tipo assim, ele mesmo falou que devolveu o dinheiro de uma pessoa que já tava há um mês lá na consultoria, porque não tinha um perfil, porque a culpa foi dele que vendeu errado. Porque ele foi quem vendeu. Então ele teve essa responsa de, sei lá, devolveu o dinheiro, e a pessoa ficou mega feliz, falou, nossa, ainda bem que você percebeu, eu realmente estava meio satisfeito por causa disso e isso. E ela indicou 2 pessoas depois. Porque às vezes ela não tava com a coragem de Mas- chegar e falar, desisto, não quero, não gostei. Exato. E esse sentimento também do cliente sentir que, cara, não é só o dinheiro. Ele realmente Sim. estava se importando, ele se importa de verdade com as minhas necessidades. E ele viu que o produto dele, apesar de ser incrível, não é o não produto da minha consigo te dar necessidade. resultado por conta do teu perfil. Exato. E a Exato. comunicação é clara. Acho que uma coisa bem legal que a gente tem aqui na tribo, né? Que o Samir, pessoalmente, trabalhou nisso. É um código de conduta, né? E aí tem um alinhamento... Quando a pessoa entra pra tribo com base nesse código de várias formas, né? Não é um código que você vai chegar pra pessoa, colocar no slide e falar, este é o nosso código de conduta, ponto 1, 2, 3. Mas é um código que é usado pra treinar a equipe, é um código que tá nos nossos materiais, né? De onboarding, tá ali dissolvido. Mas que representa um alinhamento, né? De expectativa, de comportamento, de valores. E aí a gente tem o respaldo depois pra ter esse tipo de conversa difícil que a Laís comentou. De, olha, você
tá violando Exato. o nosso código de conduta, né? A gente já conversou sobre isso, já está alinhado, porque o combinado não sai caro. Então, acho que é uma coisa legal de trazer também, né? Sim. Quais são os meus valores base? O Exato. que é inadmissível dentro da minha comunidade? Colocar no papel mesmo, Sim. mesmo que você não exiba isso pro seu paciente, né? Num slide, mas que você e a sua equipe tenham essa diretriz, né, cultural. Esse é o nosso código. Gostamos, apoiamos, incentivamos. Não gostamos, não apoiamos, demitimos clientes e colaboradores. Por isso, né? Exato. Esse alinhamento, eu acho que é uma das coisas mais importantes da construção de comunidade, né? E a gente sempre fez isso, né? Foi. Lá no Base Team, quando a gente tinha só o nosso trabalho de consultoria, já tinha lá, a pessoa comprava, e aí tinha todo o material de onboarding com os nossos valores, o que a gente esperava, o que eu espero de você, o que você pode esperar de mim. Tudo bem explicado para poder o cliente ter esse alinhamento prévio. Sim. E isso foi muito importante para poder a gente construir também a comunidade que a gente criou na época e criar toda aquela estrutura que trouxe o resultado que a gente teve. É ter isso definido, porque se a gente não define os nossos valores, o que a gente já tolera e não tolera, vem o mundo e despeja ali um monte de coisa na gente que não faz sentido, né? Então, acho que é muito importante ter esse momento de sair do automático e definir. Legal. Acho que é legal agora a gente entrar num momento meio recap, né? Bora. A gente discutiu vários prós, contras, uso, não uso, né? Faça pra isso, não faça pra aquilo. Aí, voltando lá no começo, né? Acho que a primeira coisa é a pessoa se comprometer e ser autêntica, que eu acho que é onde começa a construção de uma empresa, de uma marca, de um negócio, de forma geral, né? É o cara saber o que ele oferece diferente do mundo, se assumir dessa forma, tirar o Ctrl-C, Ctrl-V Do vocabulário. do vocabulário, acabou, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Lógico que a gente pode se inspirar, fazer benchmark, ter mentores, né? Super importante. Mas de ter esse compromisso também de ser honesto, né? Isso é o que eu entrego de melhor, é isso que eu sou. Então, definir essa base de valores e o que vai ser esse produto, como ele vai atuar. Depois, entender com relação a esse produto que ele oferece, quem é o público, o que é esse mercado, o que esse mercado envolve, não simplesmente, pessoas obesas ou pessoas atletas ou pessoas, né? Não é bem isso. A Lai trouxe pra gente que ele Tem que ser específico. tem que entrar na minúcia, né? E eu acho que o próprio cliente, o próprio paciente, né? O conjunto de pacientes que você tem hoje, que estão felizes com você, são uma base para entender quem são essas pessoas Total. que vão se beneficiar de estar nessa comunidade, nesse grupo, né? Com certeza. Então, puxar esse dado, ter E aí, essa... uma coisa que você falou, né, das ferramentas, eu ia acabar deixando o pessoal sem nenhuma. Mas essa é a questão dos dados, né? Você entender quais são os padrões que existem dentro dos teus clientes, dos clientes que você já tem, que você já muito tem dentro da tua tribo. Então, por exemplo, o próprio check-in, né, metodologia de acompanhamento, ou formulário de anamnese, por exemplo, você pegar esses dados, colocar no ChatGPT e pedir para o próprio ChatGPT fazer essa curadoria e trazer para você Gerar elencado, estatística, né? trazer quais são as principais coisas que se repetem, quais são os padrões, os pontos ali, para poder utilizar tanto na comunicação quanto na construção da comunidade. Então, ferramentas de AI, quando você tem dados para utilizar como inputs, né? Então, você alimenta ela com dados, o que sai dela é muito mais preciso e valioso e muito mais né? Individualizado ali para as características únicas daquele perfil de cliente que o nutricionista está trabalhando. Então, utilizar esses dados, essas métricas que já vêm das ferramentas com o ChatGPT para poder acelerar todo esse processo é algo genial, assim, que muitos dos nossos clientes utilizam e a gente encoraja muito. Tem aula sobre isso, mentoria sobre isso, porque a gente acredita muito que não é o ChatGPT que vai substituir o nutricionista. É o nutricionista que sabe usar AI que vai substituir o que não sabe. Exatamente. E isso é um movimento que ele vai se fortalecer muito. E quem escuta o nosso podcast, com certeza vai acompanhar aí muitos conteúdos sobre isso, porque eu acredito que essa nova revolução da AI, ela vai influenciar muito no nosso trabalho pro bem. Pro bem, A né? não ser que você seja um daqueles vovô que se recusou a ter um celular, tem aquele que tem o jogo da cobrinha e não fala nem no WhatsApp com seus netos. Tudo bem também, cada um tem a sua visão de vida, mas você vai perder muito ali das possibilidades, né, que a tecnologia traz. Ganha tempo de raciocínio ali. O que a cabeça, a calculadora fariam num tempo X, a Exato. inteligência artificial faz em metade do tempo, um terço do tempo, né? E aí ele fica livre para pensar nas coisas Às vezes que em um são... centésimo. do tempo. Um segundinho ali, né? Dependendo da atividade, muito mais rápido. E aí o lance é que você ganha tempo livre para pensar naquilo que só o ser humano pode pensar, né? Exatamente. Para ser criativo, para pensar em como se aproximar do seu paciente verdadeiramente, ter tempo para estar com ele, Conversar, né? né? Conversar, Entender. que é uma coisa que, tipo, a máquina não poderia fazer com ele, né? Exato. Então, importante Samir ter trazido esse ponto de aliar as estatísticas, os dados que eu gero do meu paciente
com inteligência artificial, né? E gerar aí vários insights, até para a própria comunicação, né? Sim. Para atrair mais Pra pessoas tudo. com aquele perfil, entender, mudar o produto, né? Tem isso Sim. também, de alterar o próprio produto com base na estatística que eu gerei, compilando os dados do paciente. Então, faço de tudo ali, busco dados do mercado externo, tento entender o que está acontecendo no mundo, cruzo esse dado com o dado que eu tenho do meu próprio paciente, né? Uso inteligência artificial e aí tenho uma visão muito assertiva do que eu tenho que produzir para ele dentro da minha proposta de valor nos meus grupos. Aí crio o WhatsApp, movimento a galera para lá, Pode fazer um desafio interno pra galera ir para pra começar o plataforma. grupo. Se você não tem um grupo, por exemplo, Legal, boa não dica. tem um grupo. Aí eu vou começar um grupo, eu posso começar um grupo jogando todo mundo lá e falar, oi pessoal, cria um grupo. Ou você pode fazer um desafio interno que não precisa ser 21 dias. 14 dias, 7 14 dias. 7 dias, exatamente. Só Então pra você dar vai um criar o grupo start. e vai ficar mandando. E aí também não precisa. Você pode fazer uma área de membros? Sim, se você já tiver Não precisa. familiaridade e tudo mais e gostar, Seria um faça. passo a mais, um plus, Mas se né? você não. Obrigado. Exato. Manda só lá um áudio ou um vídeo seu falando que é o desafio do dia. Manda uma mensagem super lá, Quero né? ver quem vai cumprir. Vamos lá, Exato. e Compartilha. Estimula o engajamento, o compartilhamento. Exatamente. E imagina uma coisa que aquele grupo de pessoas ali seu vai gostar. Então também não vai fazer desafio que Você seja puxou o genérico. dado, você analisou, então, o que Exatamente. eles querem, o que eles estão buscando. Exatamente. Então Show de é um bola. motivo legal para as pessoas começarem a engajar com o grupo e não ficar um grupo criado, vai ficar meio ali solto, talvez você se frustre, porque você vai ficar, poxa, É. ninguém tá falando nada. Aquele grupo que a gente arquiva, né? Que você Tá ali fica fazendo- assim. Silencia e arquiva. Exatamente, que ninguém fala, então acho que é um ponto legal, assim, e que não precisa de ter muitas ferramentas, né, que pode ter uma área de membros, pode ter um negócio que vai disparar a mensagem, pode ter uma arte especial criada para cada desafio, pode ter várias coisas a mais, mas não precisa. Se você tiver só o seu WhatsApp e um áudio e uma câmera, você já consegue Acho que o mais fazer. importante é se colocar, né? Exato. No dia a dia dessa geração de conteúdo, de estímulo, de se conectar nesse grupo e Sim. você ser a pessoa que está mais O presente. líder, né? Sim. O líder. É porque a comunidade tem líder, né? Tem isso. Isso é Isso é uma um coisa muito ponto importante. Quando a gente puxa as sociedades tribais lá no passado, que eram comunidades, né? Que se uniam por crenças e valores parecidos como as que a gente está montando hoje pelas marcas. Tem liderança. Então, você é o líder da sua comunidade. Acho que é um insight muito bom mesmo. De estar ali, nem que seja com um áudiozinho por Sim. dia, né? Sim. E aí, beleza. Tô ali, minha comunidade está sendo movimentada. Tô conseguindo levar meus valores. Tô conseguindo construir minha marca. Tô conseguindo gerar troca entre essas pessoas. Primeiro desafio é, deu ruim no grupo. Brigaram no grupo. Aí lembrando que a Laís trouxe, apaga a mensagem, né? Então, por isso que é importante ter um moderador de nem que, assim, você terceirize isso, né? Ó, você vai fiscalizar, você não precisa escrever nada e tal, Sim. mas leia as mensagens, né? Bota seu De olha, irmão, bota sua coloca melhor alguém. amiga, bota sua... A gente chama essa sua... pessoa de moderador, Exato. né? Então, se você não puder fazer isso, que eu acho que vai ser muito difícil, né? O Nutri no Sim, dia a dia de Tá, poder trabalhando. fazer tudo isso, mas tenha um moderador, acho que Sim. uma dica legal, que seja um estagiário, um parceiro ali de trabalho, para evitar que esses conflitos, né, se espalhem, puxe ali no privado, alinha a cultura, como o Samir fez lá no começo, né, alinhamento cultural, essas são as diretrizes, reforçar isso em cada mensagem, na tratativa com esse cliente, e batendo em você ter muito claro qual é esse fit de valor, né, com os seus colaboradores e Total. com os seus clientes. Exato. E aí, beleza, quero evoluir a relação das pessoas dentro do meu grupo, posso trazer essas pessoas para offline. A gente tem eventos para 300, 500 pessoas, mas para o Nutri que está ali começando, né, acho que bons exemplos são quando a gente tem os encontros de corridas, né, os cafés da manhã, Sim. tem várias oportunidades onde você pode... Fit dance. Fit dance, né? Não, nossos clientes fazem de tudo, né? Fazem tem- gincana, piquenique, Piquenique, olha que legal. jantar em restaurantes. É tipo assim, você reunir a sua galera, né? De trazer todo mundo pro presencial. Sim. Porque eu acho que nada substitui o laço, né? Que a gente Total. cria olhando no olho de uma pessoa. Então, não posso fazer isso hoje porque eu tenho um cliente em cada canto do Brasil, né? Eu já participei de grupos, comunidades, onde, na época da pandemia, onde a gente fazia happy hour online, porque Sim. era um momento assim, sem objetivo de, é um desafio, não sei lá o que, não, estamos num momento onde todo mundo tá isolado em casa, né? Vamos se reunir aqui meia hora, cada um pega a sua cerveja e a gente conversa, cada um conta como é que tá a sua vida, Sim. como é que estão os desafios. Eu acho que são várias as possibilidades, né, de fazer com que essas pessoas se conectem verdadeiramente. E para mais que isso, a manutenção, né, que a gente não falou. Como
que a gente traz para fechar aqui o assunto, como que a gente faz isso se perpetuar? Porque é o que vocês Muito falaram, simples. né? Às vezes, começo lá no gás, pá, larguei o grupo, ninguém mais fala, Não. morre. Mas isso acontece se não for implementada a cultura. Se tiver a cultura dentro do grupo, você não precisa fazer mais nada. E A o grupo cultura vai seguir faz normalmente. o grupo Sim. girar. É só seguir fazendo o que a gente falou, né? Moderação, etc. Mas você não precisa, depois de um tempo, nem mandar mensagem. Porque o próprio grupo, ele se retroalimenta. E as pessoas que vão entrando nessa bola de neve do que as pessoas lá dentro já estão condicionadas a fazer. Acho que o disclaimer é quando tem na cultura a pegada de colaboração, né? Que é de Sim. compartilhamento de resultado, é uma coisa que a gente fala muito da tribo, né? Hoje, conversando com qualquer nutri da tribo, ele vai ressaltar ambiência. E as pessoas que entram, né? Cuidar de quem entra, Cuidar, mesmo Fazer o fit. filtro. fazer o filtro para quem não entra, para quem entra, corrigir rápido quem tá desalinhado da Desalinhado. cultura, e o resto é muito tranquilo. O mais difícil é começar. Depois que o negócio ganha tração, fica muito mais fácil. Muito bom. E aí tem alguma dica extra, um disclaimer final aí para quem tá pensando em agregar esse sistema de comunidades para o negócio, tá pensando em trazer isso para o posicionamento de marca, para o produto, como é que funciona? Eu acho que assim, a primeira dica que eu dou é comece. Sim. Porque no final das contas, quando você se coloca em movimento, você vai pegando insights, você vai aprendendo. Não ficar preso no perfeccionismo. O sucesso deixa pistas também. Então, buscar benchmarks, buscar pessoas que já fizeram isso. Entrar em comunidades. Entrar em comunidades, fazer parte. Então, por exemplo, a gente tem uma comunidade gratuita no WhatsApp, que é um grupo do WhatsApp, onde a gente alimenta ali com conteúdos diários, né? Tem live toda quarta, tem um episódio do podcast toda segunda, tem ali um áudio meu toda terça. Então, nós temos essa comunidade que é gratuita, caso você queira participar e ver um pouco como que funciona esse clima dentro de uma comunidade. Claro que não é uma comunidade onde todos interagem nessa pegada que a gente está conversando aqui hoje, mas você vai ter uma ideia ali da alimentação, da nutrição, do conteúdo que rola dentro de uma comunidade. Só que o que eu acho é o seguinte, entrar em comunidades, ver como as pessoas fazem, entender o que funciona e replicar e ver se funciona para você também. Porque no final das contas, cada público, cada um tem a sua visão e não existe fórmula mágica. Então, o conselho é, começa, procura referências, testa e refina. E aí volta tudo de novo. Exato. Eu acho que é isso, assim, meu conselho principal é pegar referências, sabe? Não ficar... Acho que pegar referências e participar de comunidades para você entender o que são coisas legais ali de você estar implementando. Então, você vai naturalmente pegando ideias de coisas que até acontecem não intencionalmente em outras comunidades que você participa. Você fica, nossa, e se eu fizesse intencionalmente isso aqui na minha? Como seria legal? Estratégia. Exatamente. Então, isso é um ponto que eu acho que é super importante. E esse ponto de não colocar gente muito diferente. Eu juro que parece até... Eu tô sendo um pouco repetitiva, mas é algo que eu já vi dar errado muitas vezes. Você coloca um monte de gente aleatória, as pessoas não têm nada em comum, elas não vão se falar. Se as pessoas não têm nada em comum, elas não vão se falar. E aí, o que elas vão ter em comum? Big Brother, eleição, religião. Que não tem Essas nada coisas a que ver as com o pessoas... negócio. Que vai dar briga, entendeu? Então, no final, se você bota um monte de gente que não tem nada em comum, elas vão falar sobre coisas amplas que são comuns para toda a sociedade e que as pessoas naturalmente discordam porque cada um tem o seu grupo ali. Então, acho que isso é um ponto de verdade, assim, que o meu recado final é para a pessoa internalizar de verdade isso, do quanto é importante o grupo ter interesses e valores ali alinhados de um objetivo, pelo menos, específico, né? Então, se seja ser alta performance, se seja ser, por exemplo, mulheres que têm diástase e que estão todas unidas em, né? Se livrar desse problema que causa. Então, assim, seja qual for o interesse ali, o objetivo, mas tem que ter. E tem que ser muito claro para todas as pessoas que participam que todas ali estão unidas com aquele objetivo e aquele interesse ali. Então, acho que isso facilita muito todo esse outro fluxo, né, de manter e etc, que a gente conversou aqui. Saber que não é Então. pra todo mundo, né? Se Exato. fosse pra todo mundo, não era comunidade. Exato. É isso então, galera. Acho que Verdade. é isso. Então, se você tá pensando em montar a sua comunidade, né? Acho que fica a possibilidade de vocês entrarem na nossa comunidade gratuita. Sim. Aqui depois na edição a gente deixa pra vocês uma palavrinha pra vocês comentarem aí e acessarem a comunidade, né? Mas tem também no link na bio no Instagram do Samir, tem no link na bio do Nutrição Sem Fronteiras do Instagram. Quem quiser acessar a nossa comunidade gratuita, tá aberto pra todo mundo, né? Exato. Para vocês observarem a dinâmica de envio de conteúdos, né? Da variação de conteúdos que a gente envia, o tom da comunicação que funciona para o nosso negócio, mas aí fica a dica principal de que vamos adaptar, testar, né? Entender se Exato. isso é para o nosso público. Então é isso. Sim. Espero que vocês tenham gostado.
Então é isso, galera. Mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje com a Laís e com a Vivian. Falamos muito sobre comunidade, sobre a construção de uma tribo de fato. E se você ainda não tem a sua tribo, comece a construir isso, porque é algo muito poderoso, tanto para a longevidade do teu negócio, como também para os próprios resultados que os teus clientes vão ter a partir dessa união, dessa ambiência. Então é isso. Te vejo no próximo episódio. Tamo junto.